Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando o estudo da Sentinela, estudo número 45, que tem o tema Cuidadores, continuem alegres. Estaremos fazendo essa consideração com leitura, perguntas e respostas. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco toda semana para juntos prepararmos o nosso estudo de A Sentinela. Como dito inicialmente, o tema dessa consideração é Cuidadores, continuem alegres. Estaremos considerando o estudo número 45. O texto base dessa consideração será o livro do Salmo 126, o versículo 5. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Qual vai ser o objetivo dessa consideração? Mostrar como você pode continuar alegre ao cuidar de um parente ou um amigo que está idoso ou doente. Então, vamos iniciar essa consideração fazendo a leitura do parágrafo número 1. Um irmão da Coreia chamado Jin Yo conta: Eu e minha esposa já estamos casados há mais de 32 anos. Ela tem doença de Parkinson e quase não consegue se mover. Por isso, nos últimos 5 anos, eu tenho cuidado dela. Eu amo muito a minha esposa e cuidar dela me deixa feliz. Toda noite, ela dorme numa cama hospitalar na nossa casa. Eu durmo perto dela e nós ficamos de mãos dadas enquanto dormimos. Você está cuidando de um parente ou amigo que está idoso ou doente? Se estiver, com certeza fica feliz de poder ajudar alguém que ama. E por fazer isso, você também mostra o seu amor por Jeová. Mas não é fácil cuidar de alguém, e os seus desafios muitas vezes podem passar despercebidos por outros. Às vezes, você pode até achar que ninguém entende o que você está passando. Por fora, você pode estar sorrindo, mas quando está sozinho, talvez seja impossível segurar as lágrimas. Mesmo que outros não saibam dos seus desafios, Jeová sempre sabe. As suas lágrimas e sacrifícios são preciosos para ele. Jeová nota tudo que você faz para ajudar aqueles que ama. Ele se considera em dívida com você e promete recompensá-lo. Pergunta: o que Jeová sente pelos cuidadores? Então Jeová ele fica feliz por cuidar de quem precisa. Ele também mostra o seu amor por esses, por continuar dando forças para ele. E até mesmo Jeová se considera endividado com esses que cuidam tão bem dos idosos. Leitura do 3. A Bíblia fala de muitos homens e mulheres que cuidaram de alguém idoso ou doente. Veja o exemplo de Abraão e Sara. Quando eles saíram de Ur, o pai deles, Tera, tinha 200 anos. Mesmo assim, Tera viajou com eles cerca de 960 quilômetros até Harã. Abraão e Sara amavam Tera, mas imagine como deve ter sido desafiador cuidar dele, principalmente durante aquela viagem que durou várias semanas. Eles provavelmente viajaram em camelos ou jumentos, o que talvez tenha sido extremamente difícil para alguém na idade de Tera. Em alguns momentos, eles devem ter ficado muito cansados, até mesmo exaustos. Mas Jeová com certeza deu a eles a força que precisavam. Assim como Jeová ajudou Abraão e Sara, ele também vai ajudar e fortalecer você. Pergunta: por que talvez tenha sido difícil para Abraão e Sara cuidar de Tera? Porque Tera já estava idoso e a viagem que eles fizeram era muito longa. E o meio de transporte não era agradável, o que provavelmente causava muito desconforto e cansaço. Mas Jeová abençoou Abraão e Sara e com certeza também nos ajudará. Leitura do 4. A alegria pode ajudá-la a perseverar ao cuidar de alguém que você ama. Tenha em mente que você pode continuar alegre mesmo enfrentando situações difíceis. Como? Uma maneira é por orar a Jeová pedindo que ele ajude você a manter uma atitude positiva. Neste estudo,
Vamos ver o que mais os cuidadores podem fazer para continuar alegres. Também vamos analisar como outros podem ajudar. Mas antes vamos ver por que pode ser difícil para os cuidadores manter a alegria. Pergunta: o que vamos ver neste estudo? Vamos ver o que mais os cuidadores precisam fazer para continuar alegres. Também vamos analisar como outros podem ajudar e veremos também por que pode ser difícil para os cuidadores manter a alegria. Subtítulo: como cuidar de alguém pode afetar sua alegria? Se os cuidadores perderem a alegria, eles podem facilmente se sentir exaustos. E quando estão cansados, eles talvez não consigam ser tão bondosos e úteis como gostariam. Que coisas podem acabar roubando a alegria deles? Pergunta: por que os cuidadores precisam manter a alegria? Porque se eles perderem a alegria, eles podem se sentir exaustos, e quando isso acontece, eles podem deixar de ser bondosos e prestativos. Leitura do 6. Os cuidadores podem se sentir esgotados. Uma irmã chamada Lia diz: mesmo num dia tranquilo, cuidar de alguém pode ser emocionalmente desgastante. Normalmente, no fim do dia, eu não tenho mais nenhum pingo de energia. Às vezes, eu não tenho forças nem para pegar o celular e responder uma mensagem. Outros acham difícil descansar o suficiente ou fazer uma pausa, o que é muito necessário. Uma irmã chamada Inês diz: no meu caso, é muito difícil dormir o suficiente. À noite, eu tenho que acordar a cada 2 horas para cuidar da minha sogra. E faz anos que eu e meu marido não conseguimos tirar férias. Alguns cuidadores não conseguem aceitar convite de amigos ou até mesmo designações teocráticas, porque um parente precisa deles 24 horas por dia. Por isso, eles podem se sentir sozinhos e achar que a situação deles não tem saída. Pergunta: por que alguns cuidadores se sentem esgotados? Porque alguns acham ou acabam ficando sem tempo para si e até deixando de cumprir algumas designações. Lia diz que, mesmo no dia tranquilo, no final do dia ela não tem energia. Inês diz que, para cuidar da sogra, às vezes precisa acordar a cada 2 horas e ela e seu marido não conseguem tirar férias. Circunstâncias assim acabam deixando os cuidadores esgotados. Leitura do 7. Alguns cuidadores lutam contra forte sentimento de culpa ou de perda. Uma irmã chamada Jéssica diz: muitas vezes eu sinto que não estou fazendo o suficiente, e quando tiro um tempo para cuidar de mim, eu acabo me sentindo culpada ou achando que sou egoísta. Alguns cuidadores às vezes ficam com raiva da situação que estão vivendo e por isso se sentem culpados. Outros se cobram porque acham que poderiam fazer mais. E ainda outros se sentem mal porque, no momento de frustração, acabaram dizendo algo desamoroso para a pessoa de quem estão cuidando. Alguns ficam tristes porque sentem que estão perdendo a pessoa saudável e cheia de vida que conheciam. Uma irmã chamada Bárbara diz: para mim, um dos maiores desafios é ver a pessoa que eu amo definhando pouco a pouco. Pergunta: o que faz alguns cuidadores terem sentimento de culpa ou de perda? É observar a situação em qual a pessoa se encontra. Alguns acham que não estão fazendo o suficiente, outros ficam com raiva da situação que está vivendo, outros acham que poderiam fazer mais, outros, na hora da raiva, falaram coisas que não deviam. Isso tudo deixa os cuidadores com esses sentimentos. Leitura do 8. Alguns cuidadores se sentem desvalorizados. Por quê? Porque eles raramente ouvem um muito obrigado ou um elogio por todo o trabalho e sacrifícios que fazem. Mas algumas palavras de gratidão podem fazer toda a diferença. Uma irmã chamada Melissa conta: em alguns momentos eu já chorei de tanta frustração, mas algo que me deixa feliz é ouvir das pessoas de quem eu cuido: muito obrigado por tudo que você faz por mim. Comentários assim me ajudam a acordar no dia seguinte animada e pronta para continuar cuidando delas. Um irmão chamado Amadro
e a esposa cuidam de uma sobrinha que mora com eles e sofre de epilepsia. Ele explica como se sente quando ela mostra gratidão por tudo que fazem. Nossa sobrinha talvez nem saiba quantos sacrifícios a gente faz para cuidar dela, mas meu coração fica cheio de alegria quando ela nos agradece ou tenta escrever as palavras "Eu amo vocês". Pergunta: como alguns cuidadores se sentem quando outros agradecem o que eles fazem? Então, uma irmã diz que quando outros agradecem, ela fica muito feliz. Isso a ajuda a acordar no outro dia animada e pronta para continuar cuidando deles. E outros irmãos que cuidam da sobrinha com epilepsia dizem que só o fato dela agradecer e tentar escrever o quanto ama eles já é o suficiente. Subtítulo: o que fazer para continuar alegre? 9. Seja modesto. Nosso tempo e energia são limitados. Então você vai precisar estabelecer limite do que consegue ou não consegue fazer. Talvez seja necessário dizer não, e tudo bem fazer isso. É um sinal de modéstia. Se alguém oferecer ajuda, fique feliz e aceite. Um irmão chamado Jay diz: ninguém tem tempo e energia para fazer tudo o que gostaria. Entender e não ultrapassar nossos limites vai nos ajudar a continuar alegres. Pergunta: como um cuidador pode ser modesto? Por estabelecer limite do que pode ou não fazer. Talvez seja necessário dizer não e não precisa se preocupar com isso. Está tudo bem. Entender e não ultrapassar nossos limites vai nos ajudar a continuar alegres. Leitura do 10. Tenha discernimento. Geralmente, uma pessoa que tem discernimento consegue continuar calma quando é provocada. Além disso, ela tenta entender por que alguém está agindo de determinada maneira. Algumas doenças crônicas podem levar uma pessoa a fazer coisas que ela normalmente não faria. Por exemplo, uma pessoa bondosa e compreensiva pode se tornar briguenta e questionadora, ou pode ser que ela fique exigente, crítica e difícil de agradar. Se você cuida de uma pessoa com uma doença séria, o que acha de aprender mais sobre essa doença? Fazer isso pode ajudar você a entender que o comportamento da pessoa não é intencional, mas uma consequência da doença dela. Pergunta: por que é importante que os cuidadores tenham discernimento? Os cuidadores precisam entender que algumas doenças crônicas podem levar uma pessoa a fazer coisas que ela normalmente não faria. Uma pessoa que antes era bondosa e compreensiva pode se tornar briguenta, questionadora, exigente ou crítica. Leitura do 11. Reserve um tempo para fortalecer sua amizade com Jeová. De vez em quando, você vai precisar deixar de lado algumas coisas que tem que fazer para cuidar de outros assuntos mais importantes. Uma dessas coisas mais importantes é fortalecer sua amizade com Jeová. Para o rei Davi, adorar Jeová era uma prioridade. Da mesma forma, é importante que você reserve um tempo todo dia para ler a Bíblia e orar. Uma irmã chamada Elisha conta: quando oro e medito em salmos consoladores, eu consigo manter minha alegria. Para mim, orar tem sido como um colete salva-vidas. Eu oro a Jeová várias vezes por dia para continuar calma. Pergunta: para que assuntos mais importantes os cuidadores devem reservar um tempo? Para fortalecer a sua amizade com Jeová, eles precisam reservar um tempo para orar e ler a palavra de Deus. E uma irmã diz que ora todos os dias para que possa permanecer calma. Leitura do 12. Tire tempo para cuidar da sua saúde. Pessoas ocupadas como os cuidadores podem achar difícil manter uma dieta saudável. Afinal, elas têm pouco tempo para comprar alimentos frescos e preparar refeições nutritivas. Mas uma dieta balanceada e uma rotina de exercícios são essenciais para a saúde física e mental. Então, mesmo que você não tenha muito tempo, tente fazer exercícios regularmente e ter uma alimentação saudável. Além disso, procure dormir o suficiente. Estudos mostram que o sono pode ajudar a remover toxinas do nosso cérebro. O artigo Como o sono pode afetar o estresse, publicado por uma instituição médica dos Estados Unidos,
diz que dormir o suficiente pode nos ajudar a ficar menos ansiosos e a conseguir lidar melhor com o estresse. Você também precisa reservar um tempo para se divertir. Uma cuidadora explicou o que ela faz para continuar feliz. Quando o tempo está bom, eu tento sair de casa e pegar um pouco de sol. E pelo menos uma vez por mês eu tiro um dia para fazer alguma coisa legal com uma amiga. Pergunta: por que os cuidadores precisam tirar tempo para cuidar da própria saúde? Porque eles têm uma rotina muito corrida e acabam ficando sem tempo de se cuidar. No entanto, se faz necessário que eles se cuidem, pois senão eles podem começar a ficar doentes, tanto em sentido físico e espiritual. Precisa tirar um tempo para se divertir e aliviar a mente. Leitura do 13. Mantenha o senso de humor. Rir faz bem para o corpo e para a mente. Quando você está cuidando de alguém, é muito difícil, talvez até impossível, tudo sair conforme o planejado. Mas se você souber rir das situações difíceis que surgem, pode ser que fique mais fácil lidar com elas. E quando você ri junto com a pessoa de quem cuida, vocês acabam ficando mais próximos. Pergunta: por que rir faz bem? Porque rir faz bem para a mente e para o corpo. Quando se ri das situações difíceis que aparecem, pode ser que fique mais fácil lidar com elas. E quando ri com a pessoa que está cuidando, pode ser que fiquem mais achegadas. Leitura do 14. Converse com um amigo de confiança. Mesmo se esforçando bastante para continuar alegre, de vez em quando você vai se sentir sobrecarregado. Nessas horas, algo que pode ajudar é contar para um bom amigo como você está se sentindo. Um amigo que não vai julgar você nem reagir de forma exagerada. Um ouvido atento e palavras de incentivo talvez seja exatamente o que você precisa para manter sua alegria. Pergunta: por que conversar com um amigo vai ajudar você? Porque às vezes os cuidadores se sentem sobrecarregados e quando conversa com um amigo o que está sentindo, sem fazer julgamentos e ouvir com atenção, pode ser tudo que um cuidador precise. Leitura do 15. Imagine como vai ser a vida de vocês no paraíso. Tente lembrar que você não vai ter que cuidar de alguém doente para sempre e que Jeová nunca quis que os humanos tivessem que fazer esse tipo de trabalho. A verdadeira vida ainda está por vir. Algo que pode aumentar sua alegria é conversar com seu parente ou amigo que está doente sobre o que vocês farão no paraíso. Uma irmã chamada Harriet diz: eu sempre falo para as pessoas de quem eu cuido que em breve nós vamos fazer muitas coisas juntas, como costurar, correr e andar de bicicleta. Vamos fazer o pão e cozinhar para nossos amigos e parentes que serão ressuscitados. Daí oramos juntas, agradecendo a Jeová pela esperança que temos. Pergunta: o que mais pode contribuir para a sua alegria? É conversar com seu amigo ou parente que está doente sobre o que vocês farão no paraíso. Uma irmã cuidadora diz que sempre fala para as pessoas que ela cuida que no paraíso elas vão poder correr, pular e cozinhar para seus amigos e parentes que serão ressuscitados. E depois oram agradecendo a Deus. Subtítulo: o que outros podem fazer para ajudar? Ajude os cuidadores a ter um tempo livre. Os irmãos da congregação podem se oferecer para ajudar aqueles que cuidam de uma pessoa idosa ou doente. Assim, os cuidadores vão poder descansar um pouco ou ter tempo para fazer outras coisas que precisam. Alguns publicadores criam uma programação para definir quem vai dar essa ajuda a cada semana. Natália, uma irmã que cuida do marido que tem deficiência física, diz: uma ou duas vezes por semana, o irmão da nossa congregação vem aqui em casa visitar meu marido. Eles pregam, conversam e até assistem filmes juntos. Meu marido gosta muito dessas ocasiões e eu aproveito esse tempo para descansar um pouco e fazer coisas que eu gosto, como sair para dar uma caminhada. Dependendo da situação, você pode até se oferecer para ficar com a pessoa idosa ou doente durante a noite. Assim, o cuidador talvez consiga ter uma boa noite de sono. Pergunta: como podemos ajudar alguém da nossa congregação que cuida de uma pessoa idosa ou doente?
Então podemos nos oferecer para que o cuidador possa ter um tempo livre para fazer algo que goste ou até mesmo descansar um pouco. Uma irmã diz que uma vez por semana o irmão vai ficar com seu marido. Então isso dá oportunidade para que ela possa fazer algo para ela e, dependendo da situação, podemos até mesmo nos oferecer para passar a noite. Leitura do 17. Ajude os cuidadores durante as reuniões. Os cuidadores talvez não consigam prestar tanta atenção às reuniões, assembleias e congressos, porque estão ocupados cuidando daqueles que amam. Os irmãos da congregação podem ajudá-los se oferecendo para sentar do lado da pessoa idosa ou doente durante toda a reunião ou parte dela. Se essa pessoa não consegue sair de casa, os irmãos podem se oferecer para ir até a casa dela e se conectar à reunião pela internet. Dessa forma, o cuidador vai conseguir assistir à reunião presencialmente. Pergunta: como podemos ajudar os cuidadores durante as reuniões? Então podemos ajudar por se sentar do lado da pessoa que está doente, para que o cuidador possa prestar atenção. Se a pessoa doente não pode sair de casa, pode ser necessário ir até a casa da pessoa, ficar com ela, para que o cuidador possa assistir presencialmente. Leitura do 18. Elogie os cuidadores e ore por eles. Os anciãos devem tirar tempo regularmente para pastorear os cuidadores. Na verdade, todos na congregação devem elogiar e sempre dizer o quanto valorizam aqueles que cuidam de alguém idoso ou doente. Também podemos pedir a Jeová que continue fortalecendo os cuidadores e os ajudando a manter a alegria. Pergunta: o que mais podemos fazer para ajudar os cuidadores? Então os anciãos podem fazer visita de pastoreio regulares para fortalecer e encorajar. Todos nós podemos continuar orando por esses irmãos e pedindo que Jeová continue dando força e alegria para eles. Leitura do 19. Em breve, Jeová vai enxugar todas as nossas lágrimas e não haverá mais tristeza. A morte e as doenças deixarão de existir. Os mancos saltarão como os cervos. As consequências ruins da velhice e a dor de cuidar de alguém doente estarão entre as coisas anteriores, não serão lembradas. E enquanto aguardamos o cumprimento dessas promessas maravilhosas, podemos ter certeza de que Jeová não vai nos abandonar. Se continuarmos confiando na força que vem de Jeová, Ele vai nos ajudar a perseverar plenamente, com paciência e alegria. Pergunta: que esperança temos para o futuro? Temos a esperança de um futuro melhor, onde não haverá mais morte e nem dor. E enquanto aguardamos o cumprimento dessas promessas maravilhosas, podemos ter sempre a certeza que Jeová não vai nos abandonar. Vamos agora fazer as 3 perguntas finais. A primeira: o que poderia afetar a alegria dos cuidadores? Então, os cuidadores podem se sentir esgotados, alguns lutam contra forte sentimento de culpa ou perda, e alguns se sentem desvalorizados. A segunda pergunta: o que os cuidadores podem fazer para continuar alegres? Então, eles podem continuar sendo modestos, ter discernimento, reservar um tempo para fortalecer a amizade com Jeová, tirar tempo para cuidar da saúde, manter o senso de humor, conversar com um amigo de confiança e imaginar como vai ser a vida no paraíso. A última pergunta: o que você pode fazer para ajudar irmãos da sua congregação que são cuidadores? Então podemos ajudar os cuidadores para que eles possam ter um tempo livre, ajudar os cuidadores durante a reunião e elogiar os cuidadores e orar por eles. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter auxiliado e facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.